Meus amigos e minhas amigas, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar sobre o primeiro anúncio da paixão. Capítulo 16, versículo 21 a 28 do Evangelho de Mateus. Nós dividimos aqui também em duas partes. A primeira parte vai do versículo 21 a 23. Então, vamos lá. Logo depois da confissão de Pedro, Jesus inicia a preparação dos discípulos para a sua paixão e morte. Essa é a parte dolorida que os discípulos vão ter que enfrentar. Pelo menos por 3 vezes, Jesus fez esse anúncio aos discípulos, né? Hoje nós vamos estudar o primeiro anúncio. E os discípulos precisam entender que Jesus precisa passar por isso, né? Então, Jesus falou que ele precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Ele seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Isso foi muito dolorido para os discípulos quando ouviram. E aí Pedro, então, começou a interpelar Jesus e protestar, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não pode te acontecer. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Poxa, são palavras duras que Jesus dirigiu a Pedro, né? Pedro falou de uma forma inocente, na verdade. Então, a partir de agora, meus amigos e minhas amigas, Jesus inicia a sua caminhada em direção à paixão e morte. E a sua conversa com os discípulos é muito franca, muito aberta, sem meias palavras, né? Ele está sendo muito sincero com todos eles, não é? Informando que terá de sofrer e terá de morrer, porque isso faz parte da trajetória do Messias. Esse é um plano de Deus Pai. Pedro, que sempre foi um dos mais destacados e destemidos, sempre ele que tomava a iniciativa, sempre ele que estava à frente, sempre ele que resolvia as coisas, ele que sempre procurava falar com o mestre, mas em sua forma humana de pensar, colocou-se contra o que Jesus acabara de falar. Ele não estava compreendendo. Então, essas palavras que Jesus dirigiu a ele, ele dirigiu a Jesus, aliás, que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Ora, a essas palavras de Pedro, Jesus reagiu de forma até inesperada, né? Talvez os discípulos nem esperassem que ele reagisse daquela forma. Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Né? Foram palavras duras mesmo. Será que Jesus se aborreceu com Pedro? Será que teve outro motivo? Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Se Pedro era um dos melhores discípulos que estava com ele o tempo todo? Será que ele se aborreceu com Pedro? Será que teve algum outro motivo? O que será que na verdade aconteceu? Vamos tentar compreender, né? Na verdade, vemos em algumas passagens que Jesus se aborrece. Principalmente quando ele está sendo questionado, ele pressionado pelos fariseus, ele chama de raça de víboras, hipócritas. Mas neste caso específico de Pedro é diferente. Falamos em outro vídeo anterior que Satanás usa todos os meios para enganar as pessoas. Não sei se vocês estão lembrados, mas nós já falamos nisso.
Ele usa, inclusive, a tecnologia, né? A internet, televisão, telefone, livros e tantos outros meios. Neste caso, Jesus não quis chamar Pedro de Satanás, não creio que tenha sido isso. Na verdade, ele se referiu ao modo como Pedro estava pensando, como os homens, e não como um pensamento divino. É até possível que naquele instante Satanás estivesse influenciando Pedro. Quem sabe, né? Quem sabe? Tudo na vida é possível. Porque Satanás não queria que se cumprisse o projeto messiânico, né? Para ele não era bom. Então, com a expressão afasta-te, Satanás, Jesus, na verdade, estava vendo nas palavras de Pedro, não é? Um empecilho à sua trajetória, uma pedra de tropeço, alguma coisa que empata aquilo que está destinado a acontecer. Mas este é o meu entendimento pessoal. Você pode achar que seja diferente. Fica a seu critério, pega a tua Bíblia e lê para poder entender melhor, tá bom? Que a paz de Cristo fique com todos vocês.